Seja bem-vindo à 19ª edição da São Silvestre Cidade do Porto, uma prova que tem ganho grande maturidade ao longo dos anos e que se apresentava no dia 16 de dezembro, a partir das 18 horas, com duas vertentes fundamentais: a corrida de 10 km, tradicional para os atletas de elite, uma vez mais só portugueses, e para os atletas que não estão na elite, mas se aproximam um pouco mais, treinando quase todos os dias, e depois uma mini São Silvestre / caminhada de 5 km de extensão para se fazer este percurso nas ruas centrais da Invicta de forma descontraída. Um dia que foi marcado por muita chuva e um grande temporal na preparação da prova, causando os problemas inerentes a toda a equipa que montou mais um evento de dimensão gigante, mas depois, felizmente, para a altura da competição, cessou a chuva e as pessoas podiam dar aso aqui à sua satisfação na participação em mais uma grande prova organizada pela Run Porto na cidade invicta, e uma prova que teve todo este ambiente à partida. Tudo preparado, portanto, para uma competição que iria propor alguns dos melhores atletas portugueses em ação. Sente-se preparado para esta prova? Claro que sim. Muito treino, nos últimos 3 meses, correr quase todos os dias para me preparar para a prova. É uma prova difícil porque começamos os primeiros quilómetros sempre a subir e é uma dificuldade. Mas tem coisas boas, tem o público a apoiar, que é fantástico, a organização é muito boa. Então, de parabéns. Preparada? Preparadíssima. 10 km sempre a andar. Sente-se convicta que vai ganhar? Ganhar e de ganhar alguma coisa, nem que seja boa disposição ou uma dor de pernas ao fim. Não vais participar hoje na prova? Infelizmente não, devido a um problema que tive no trabalho. Paciências, mas estou cá a marcar presença, como sempre, nesta grande organização. Gostava de participar, como é óbvio, todas as organizações que se fazem aqui no Porto, Run Porto, claro. Adiro a todas porque é do melhor que temos em Portugal, sem dúvida. Eu acho muito interessante, até porque no Brasil nós participamos da São Silvestre também, mas é em São Paulo. E é a minha primeira vez aqui no Porto, mas estou fazendo a caminhada por causa do frio, que eu não sou tão acostumada. Estamos agora com o mapa da prova da São Silvestre, a passagem por ruas extremamente importantes, a Rua da Bandeira, como vimos, depois passo por a Rua de Santa Catarina, o ida até o Marquês de Pombal, a Rua da Constituição a seguir, como vamos vendo. Todo um percurso pleno de altos e baixos, extremamente bonito, mas difícil para os atletas. A Rua do Boa Vista será um dos pontos marcantes desta prova. Aqui depois o retorno a caminho de Novo dos Aliados. A passagem pelo túnel de Ceuta já a caminho da Rua de Ceuta e da finalização da prova, que se verificava de novo no sentido ascendente da Avenida dos Aliados. Muita gente, como era natural, cerca de 4.900 participantes no que respeita à São Silvestre propriamente dita, de 10 km de extensão, e depois para a outra vertente mais lúdica, cerca de 4.000 presenças, e estava 9.000 atletas, grosso modo, nesta competição. De facto, houve a necessidade de recusar inscrições por parte da organização, inclusive, já que estas ficaram praticamente esgotadas a cerca de 15 dias da prova, o que leva a equacionar para o ano, para São Silvestre, de se aumentar o número de participações até às 15.000, portanto, considerando as duas vertentes da competição. Rapidamente, na prova masculina, os atletas que passaram a representar o Benfica vieram para o controle do andamento, atletas que são oriundos de outras partes do país, mas que, fruto de uma época de transferências que acabou por reorganizar as equipas da capital, levou a que alguns viessem para os dois velhos rivais da segunda circular lisboeta, alguns para o Benfica, nomeadamente no setor masculino, algumas para o Sporting, no setor feminino, fundamentalmente. Vamos ver esses atletas em grande evidência nesta prova. Uma prova que propunha também a tentativa de Rui Pedro Silva chegar a um recorde absoluto de vitórias no setor masculino. Tinha ganho as últimas 3 edições, partia aqui como um dos grandes favoritos numa temporada que, apesar de tudo, não lhe correu de maneira ideal. Já iremos a esse aspecto um pouco mais à frente, frisando aqui este aspecto novo de haver um fogo de artifício à saída da competição, e rapidamente no centro das atenções a ficarem os atletas que vestiam de encarnado: Bruno Jesus, Rui Pedro Silva e Alberto Paulo. Rui Pedro Silva e Bruno Jesus, oriundos do norte do país e durante muitos anos a competirem por equipas do norte. No caso específico do Rui Pedro Silva, pelo Maratona Clube de Portugal, foi o clube em que ele esteve mais tempo no topo. Bruno Jesus, que deixou o Maia para o Benfica. Curiosamente, ele ganhou a corrida do Benfica este ano, em abril, terminada no Estádio da Luz. É o atleta mais alto dos 3 que estão aqui na frente. Alberto Paulo, o melhor especialista português de obstáculos, estava também na frente da prova, onde se encontrava igualmente Pedro Ribeiro, outro atleta que é ex-Maia e que corre agora pelo seu novo clube, que é a Confort Limpa. Bruno Silva, do Maia, também estava na frente da competição, e Paulo Gomes, depois de uma passagem por individual, um homem habituadíssimo a correr aqui no Porto, em várias das organizações levadas a cabo na região, representava agora o União de Benavente, o União Benaventense. Aqui a passagem de Baltazar Sousa, o recordista das presenças na Maratona do Porto em todas as edições até agora disputadas.
E vamos vendo aqui a frente masculina, com a Avenida dos Aliados, ainda com um longo tempo para escoar todos os cerca de 5.000 participantes na São Silvestre. Isto falando da tal corrida fundamental dos 10 km, e esquecendo a partida que iremos já ver da prova mini e caminhada. Na frente da corrida feminina, Sara Carvalho a colocar-se nos primeiros momentos na frente da prova, a atleta da Adercos, do Clube da Associação de Aveiro. Regresso também à competição de Inês Monteiro, uma das melhores fundistas portuguesas de todos os tempos, a procurar recuperar de problemas reiterados ao longo das últimas temporadas, mas também Catarina Ribeiro, uma das tais atletas que trocou o Sporting de Braga pelo Sporting de Lisboa, o Sporting Clube de Portugal, para a presente temporada. Muita animação, Sara Carvalho adiante de Inês Monteiro e Sara Pinho, curiosamente Inês Monteiro, que agora compete como individual, ela ainda é uma das melhores atletas portuguesas de todos os tempos. Começou o Campeonato Nacional de Estrada a dar-lhe algumas esperanças no início desta última temporada, mas depois a continuação de lesões acabou por afastar Inês Monteiro de uma presença eventual nos Campeonatos da Europa e mesmo nos Jogos Olímpicos. Caminhada então os tais 5 km, com uma figura muito conhecida não só do futebol, de várias organizações que envolvam de uma maneira ou de outra o Porto e o seu clube, o Boa Vista. E agora voltamos aqui a uma pequena digressão até à frente da corrida masculina para voltarmos aos aliados e à partida para toda esta gente que foi fazendo a festa, portanto, mais de 9.000 pessoas, no fundo, para esta competição e, como dissemos, a necessidade de se recusarem inscrições. Uma questão logística que tem sido mantida para esta São Silvestre e que vai ser revista para a época que se vai seguir. Relembrando que a São Silvestre foi criada a 31 de dezembro de 1994, numa noite, curiosamente, que teve um temporal desfeito por cima de todos os participantes e que acabou por dar uma première com vitória de José Regalo dos homens e Mónica Gama no lado feminino, dos atletas históricos do atletismo português nas longas distâncias. E agora, na frente masculina, vamos ter Tiago Costa, outro atleta que ingressou no Benfica na presente temporada. É o que está no meio, entre o Bruno Jesus, que corre de forma menos ortodoxa, se quisermos assim, uma forma de correr com o tronco um pouco inclinado à frente. Ele também é um atleta de estatura elevada, de facto. E como se vê aqui nesta imagem, o Paulo Gomes ficar com o Rui Pedro Silva. Paulo Gomes, que vem neste momento com a camisola do Benaventense sobre o lado esquerdo do nosso ecrã. Na frente feminina, Inês Montaria se aguentando, com Mónica Silva, que vem fazendo também uma boa temporada de outono e inverno. Ricardo Ribas, entretanto, também ele agora no Benfica ficava junto à frente feminina da prova, mas é um atleta que está longe da melhor forma, ele que foi no passado campeão nacional de corta-mato e é um atleta já com credenciais firmadas nas provas de estrada e, sobretudo, também na maratona. Espera-se que Ricardo Ribas possa regressar em breve a uma condição mais próxima daquilo que nos habituou no passado. Entretanto, chegada à Praça Marquês de Pombal, Bruno Silva estava nas imagens, o atleta do Maia, atleta que cumpriu este ano 31 anos de idade e que vinha de um lugar de sexto na São Silvestre de Braga, que tinha tido lugar 2 dias apenas antes desta prova. Inês Monteiro mantinha esta presença no comando feminino e ia-se ver se conseguiria aguentá-la até a final, quando voltamos ao Bruno Silva, os atletas que fica na equipa Maiata, que se viu um pouco vergastada pelas transferências nesta última temporada, no período defeso, até meados de outubro. Nesta frente feminina, Mónica Silva colada a Inês Monteiro. Mónica, que vai fazendo uma temporada interessante, também esteve em Braga, na São Silvestre, onde tinha sido terceira, depois de ter sido quinta na Volta a Paranhos, no Porto. Essa mítica prova organizada pelo Salgueiros e que termina junto ao Estádio Vidal Pinheiro, que teve a sua 55ª edição, e a Mónica Silva foi aí a terceira classificada. Inês Monteiro em primeiro plano. Ela continua a ser uma das melhores portuguesas de todos os tempos, pese embora não tenha podido ter contributo nas provas clássicas. Continua a ser a terceira portuguesa de sempre nos 10.000 metros. A 8ª de sempre na maratona, por exemplo, e a terceira de sempre na prova de 3.000 obstáculos, em que chegou a ser recordista nacional. Mas, claro, os problemas subsequentes para Inês Monteiro têm sido realmente extremamente duros. De tal forma que é curioso, a Inês Monteiro esteve no Porto pela primeira vez em 1999, veja-se bem. Ela que, no fundo, só cumpriu este ano 32 anos de idade, foi aí terceira, e a última vez que esteve no Porto já foi há mais de 10 anos, na edição de 2001 da São Silvestre, onde acabou no 6º lugar. A partir daí, Inês Monteiro nunca mais teve a oportunidade de regressar à Invicta para correr a São Silvestre. Sara Pinho, outra atleta em progressão, atingido os 30 anos de idade, estava também na frente da competição feminina. Já veremos o que Sara Pinho tem feito nos últimos tempos, bons resultados, incluindo em corridas estreitamente femininas disputadas em Lisboa, ela que teve uma passagem pelo Sporting Clube de Portugal e que agora já não é o seu clube. E aqui, portanto, temos este contraponto entre a prova feminina e a masculina, onde, entretanto, os mesmos iam dominando no lado dos homens e no lado das mulheres, ia emergindo aquela que viria a impor-se na parte final. A Catarina Ribeiro, a atleta que veio do Braga para o Sporting, uma jovem de enorme talento e que tem só 22 anos de idade. Antiga medalhada de bronze nos campeonatos da Europa
de esperanças. Nos 10 mil metros vemos a Catarina ali de verde, ela vem com um top apenas, tal como a Mónica Silva e a Inês Monteiro, as cores do Sporting Clube de Portugal ali apenas entrevistas, por parte da Minhota, que continua a fazer uma excelente caminhada. Ela esteve nos Campeonatos da Europa de Cross em Budapeste há um par de dias, correndo num espesso manto de neve, onde acabou no 10º lugar na categoria de sub-23 anos, demonstrando ser de facto uma atleta de classe europeia, porque para além dessa posição e desse 3º lugar nos 10 mil em Ostrava no ano de 2011, Catarina foi, neste ano de 2012, a portuguesa medalhada nos Campeonatos Ibero-Americanos na distância de 3 mil metros, onde acabou com a medalha de bronze. Aqui vemos Sara Pinho, falávamos dela há pouco, a atleta que vai conseguindo fazer bons resultados em provas próximas desta distância dos 10 km, aos 31 anos de idade. Tinha estado também na Volta a Paranhos, onde foi a 3ª classificada. Nos homens, Bruno Silva, aqui na frente das imagens ainda, tentando aguentar a onda benfiquista que vinha por trás. Bruno Silva manteve aqui uma posição de comando que gerou algumas expectativas a caminho da parte final da competição. No entanto, a reação lá atrás por parte de atletas mais cotados, ou teoricamente mais cotados, viria a ser decisiva. Bruno, que este ano foi 7º na corrida de São João na cidade do Porto, esteve também em Braga, na São Silvestre, que começou agora a aquecer o panorama do atletismo nacional até ao final do ano, onde alcançou a 6ª posição e, curiosamente, estava aqui a correr com o dorsal número 6. Portanto, no momento de quase junção à frente da prova masculina, após o domínio inicial dos atletas de vermelho e a tentativa do atleta do Maia de colocar uma ordem diferente em relação à previsível chegada. Quanto ao lado feminino, ainda estava tudo por decidir nesta fase da prova, decisão que viria a prolongar-se até mais tarde, com Inês Monteiro, Sara Pinho e Mónica Silva. Daniela Cunha também estava presente, a atleta do Maratona Clube de Portugal, uma atleta talentosa e jovem, que entretanto se encontra em recuperação da melhor forma, e também Carla Martinho, da Adercos, se encontrava ali pela frente da corrida feminina, mas um pouco atrás do grupo da liderança. Nos homens, dá-se aqui a junção face ao Bruno Silva, por parte daqueles atletas referenciados do Benfica, Rui Pedro Silva, Alberto Paulo, Bruno Jesus e do Paulo Gomes, com Miguel Ribeiro do atletismo olímpico vienense um pouco mais para trás. E aqui estamos numa fase em que o Bruno Silva tenta resistir à pressão do Rui Pedro Silva, mas do Bruno Jesus, que não se deixou ficar numa situação de seguir apenas, para uma distância que é relativamente mais curta que as características do atleta de 30 anos de idade, que vem de uma boa participação no corta-mato. Ele acabou por ser internacional português em Budapeste, nos Campeonatos da Europa, onde terminou no 45º lugar, antes das provas de estrada de fim de ano. O destaque feminino aqui para a Sara Pinho, por momentos, Inês Monteiro deste lado. Continuava a Sara Catarina Ribeiro sem se expor demasiado na frente da prova, à espera do seu momento que poderia muito bem surgir para uma atleta bastante rápida. Inês Monteiro nas imagens, procurando aquilo que é sempre necessário, mesmo num dia fresco como estava no Porto, ou seja, ingerir líquidos para reabastecimento, líquidos que obviamente não se devem ingerir em excesso, nem há sequer condições para que isso aconteça durante uma competição deste estilo. As provas encaminhavam-se para os seus momentos finais e aqui começa a surgir a Sara Catarina Ribeiro a pressionar a liderança, que Sara Pinho, aqui esta mais, de cabelo mais alourado em relação à Mónica Silva, ia tendo na frente da prova. Imagens da Rua da Boa Vista, onde de facto se tem um panorama espetacular quanto à massa de participantes. Nos homens, momento em que Bruno Silva perde o contacto com o seu colega Bruno, neste caso Jesus, e com os outros dois do Benfica, Rui Pedro Silva, a tentar uma 4ª vitória, e Alberto Paulo. Alberto Paulo, que foi esta época olímpico e esteve também nos Campeonatos da Europa na sua prova de 3 mil metros de obstáculos, ele que persegue o recorde nacional português desta parte, desde que era atleta do Marítimo. Não foi uma temporada famosa, mas a verdade é que Alberto Paulo conseguiu chegar à final dos europeus, embora dos Jogos Olímpicos tenha sido eliminado, também com alguma lógica face ao nível de participações. Continua a ser um atleta que pode representar Portugal nas maiores competições. Rui Pedro Silva fê-lo em termos olímpicos. No ano em que se virou mais para a maratona, o atleta que teve um período de indefinição no final da temporada passada e esteve inclusive algum tempo suspenso por ter assinado por 2 clubes ao mesmo tempo, o Maratona Clube de Portugal e a Confor Limpa, acabaria por ficar uma situação de individual até mudar para o Benfica nesta nova época de 2012-2013. Esteve nos Jogos Olímpicos na prova da maratona, mas Rui Pedro Silva não conseguiu terminar.
aqui voltava depois de um período de paragem por altura das provas de qualificação para os campeonatos da Europa de corta-mata, em que Rui Pedro Silva, não estando completamente bem de saúde, acabou por não conseguir tentar sequer um lugar na equipa nacional, fazendo com que a seleção nacional aparecesse em Budapeste também muito debilitada no setor masculino, como já estava por muitas ausências no setor feminino. Catarina Ribeiro a colocar-se na frente, atleta do Sporting, que a temos, uma forma de correr económica que denuncia que terá certamente um grande futuro nas distâncias mais longas, mas para já são as distâncias intermédias que são o apanágio da atleta minhota. E vemos a aproximação dos homens à entrada do túnel de Ceuta, onde havia muita música para celebrar a passagem dos atletas, e de facto houve um grande espetáculo no que respeita a esta transição a caminho da parte final da prova. Estávamos já aos 8 km de competição e os 3 atletas benfiquistas, ou neo-benfiquistas, melhor dizendo assim, acabavam por ir fazendo a diferença face a um Pedro Ribeiro, agora pela Confor Limpa, em mais uma presença na São Silvestre do Porto. Ele tinha sido 6º o ano passado, 10º há 2 anos, 5º no ano de 2009. É aqui dentro do túnel de Ceuta ainda que Bruno Jesus tenta mais um forcing, obrigando Rui Pedro Silva a reagir. É um momento também que marca a descolagem de Alberto Paulo, o jovem steeplechaser português, nascido no Funchal em outubro de 1985, a não ter pernas para aguentar estes 2 homens, e é de facto um Bruno Jesus neste início de temporada muito mais forte em distâncias não muito longas para ele do que em temporadas anteriores. Está a dar uma excelente conta de si, ele que este ano ainda foi o 4º melhor português na prova de 5 mil metros, em pista, obviamente, dentro das distâncias clássicas. A decisão masculina estava presa entre 2 atletas. No lado feminino, cada vez mais se apontava para uma decisão a solo por parte da Sara Catarina Ribeiro, que ia ficando isolada na frente da competição com um ataque no momento certeiro. Entretanto, Rui Pedro Silva ser obrigado a puxar dos galões para tentar o tetra na invicta. E agora as mulheres no túnel de Ceuta também, depois da passagem da elite masculina. Uma diferenciação que se verificou na meta de 4 minutos e meio praticamente entre o tempo do vencedor masculino e o tempo da vencedora feminina. Explica, portanto, esta saída do túnel por parte dos 2 homens da frente, enquanto as raparigas da elite estavam a entrar lá, acompanhadas, como sempre, por alguns atletas do setor masculino. Estamos a chegar aos aliados e, como sempre, Rui Pedro Silva a ser obrigado a sprintar na subida da mais famosa praça da cidade invicta para tentar a 4ª vitória, que acabaria com grande dificuldade por conseguir. Rui Pedro Silva em luta com Bruno Jesus e Alberto Paulo a reaparecer na parte final, quando já ninguém contaria com esse facto. Alberto Paulo não se deu por vencido, madeirense acabou por recular, Rui Pedro Silva mantinha a pressão na frente da prova, final inédito de todo no Porto, com 3 atletas do Benfica a ficarem na frente da competição, e Rui Pedro Silva não deixou escapar a possibilidade de chegar ao tetra quanto a vitórias, enquanto nas mulheres Catarina Ribeiro fugia finalmente, depois de um longo tempo de espera, para tentar ditar a sua lei. Rui Pedro Silva consegue aqui uma pequena vantagem. Alberto Paulo tem ainda margem para ir sobre Bruno Jesus. Catarina, aqui aproveitando um pequeno troço em descida, a ganhar vantagem clara face a uma Inês Monteiro, que entretanto ia conseguindo ditar a sua maior experiência e a sua maior endurance em relação a atletas como Sara Pinho e Mónica Silva, se bem que Mónica Silva seja uma atleta habituada a provas de estrada e este ano voltou a ser a 2ª classificada na meia maratona do Douro Vinheteiro, disputada na Régua em maio. Parte terminal da prova, Rui Pedro Silva praticamente certo da vitória e Alberto Paulo a deixar Bruno Jesus para trás. Resultado que não surpreende, pese embora o grande esforço do ex-maiato. Bruno Jesus é um atleta configurado para distâncias um pouco mais longas do que esta de 10 km, e aliás já com excelentes prestações, inclusive na meia maratona de Viana do Castelo. Vitória de Rui Pedro Silva com 29 minutos e 16 segundos, um bom tempo para 10 mil metros. Alberto Paulo tardou 2 segundos. Bruno Jesus fechou o pódio para o Benfica com 29 minutos e 25 segundos, adiante de Pedro Ribeiro, da Confor Limpa, 29,42 no 4º lugar. Bruno Silva viu recompensados os seus esforços. O atleta do Maia acabou em 5º com 29 minutos e 52 segundos. Depois ainda chegadas de Paulo Gomes em 6º lugar, Miguel Ribeiro do Olímpico Vianense foi 7º, 8º Tiago Costa do Benfica, 9º Rui Muga do Ginásio de Bragança e o 10º lugar para Miguel Borges, também representante do Benfica. No lado feminino, consolidava-se a vitória de Catarina Ribeiro, a jovem sportinguista, terminava com 33 minutos e 40 segundos e depois de grande igualdade durante a competição até ali aos 8 km, a vantagem era muito grande sobre Inês Monteiro. No entanto, reafirma-se aqui o desejo de ver Inês Monteiro cada vez mais recuperada. A atleta agora individual terminou com 33 minutos e 57 segundos no 2º lugar do pódio. Sara Pinho foi 3ª, também individual, com 34 minutos exatos
o lugar mais visível de Sara Pinho numa prova de São Silvestre até agora conseguido. Mónica Silva fechou no quarto lugar com 34 minutos e 21 segundos. Daniela Cunha foi a quinta com 34 minutos e 59 segundos. Este o pódio feminino. Vimos Sara Pinho primeiro a receber a sua prenda. Depois a Inês Monteiro, atleta da Guarda. Grande carreira internacional. Espera-se que ela volte realmente aos melhores tempos e volta à maratona, onde já conseguiu uma marca de 2 horas e 30 minutos, mais 36 segundos já agora, para ela ser exata. Depois, no lugar mais alto do pódio, a atleta que aqui representou o futuro do meio-fundo português e a continuação de uma boa projeção da corrida de longa distância nacional em termos internacionais. Falamos, obviamente, de Sara Catarina Ribeiro, agora no Sporting Clube de Portugal. Nos homens, esse tal pódio totalmente vermelho, para os atletas que agora representam o Benfica. Bruno Jesus a ficar na terceira posição, durante muito tempo fez figura de vice-campeão nesta São Silvestre. Depois Alberto Paulo, que está o madeirense, no segundo lugar. E finalmente Rui Pedro Silva, o homem de Santo Tirso, a conseguir aqui a quarta vitória consecutiva na São Silvestre do Porto. Um resultado recorde que espera-se possa lançar Rui Pedro Silva para uma boa temporada de 2012-2013. É sempre bom ganhar e numa São Silvestre como esta, São Silvestre do Porto, é espetacular. É sempre bom correr com as ruas cheias de gente. Apesar do atletismo não ser muito apoiado neste país, é sempre bom chegar a uma prova e ter imensa gente a puxar por nós e sentir o público a vibrar, é muito bom. É a minha quarta vitória seguida. Esta foi a vitória mais difícil de todas, porque eu venho de uma lesão e sabia que não ia estar aqui na minha melhor forma, que ia ter que sofrer muito. Quando se chega a uma competição e quando se dá tudo e tem-se a consciência tranquila, acho que consegui fazer bem o meu trabalho. A corrida já tem a tradição que todos nós sabemos, embora que eu gostava dela no dia 31, e é por uma razão muito simples e muito particular, porque é o dia que eu faço anos e então estaria cá com mais gosto ainda. Mas é óbvio que conseguem, com esta magnífica cidade, juntar este enorme grupo de pessoas para praticar desporto ao mais alto nível, alguns, mas outros com muito lazer e com muita descontração. É uma festa da cidade do Porto, não podíamos deixar de estar presentes e de nos associarmos a ela, e é também uma forma de tornar mais saudável a vida das pessoas e ao mesmo tempo darmos corpo ao lema da Liberty Seguros, que é a defesa dos valores da vida. E é por isso que cá estamos, esperamos estar por mais algum tempo. Vamos continuar a apostar no atletismo e nas pequenas provas que se vão desenrolando e desenvolvendo por este país fora ao longo do ano. Em termos competitivos, em termos de inscritos nas nossas provas na cidade do Porto, eu acho que foi um sucesso. Em termos do atletismo nacional, eu acho que há muito trabalho a fazer-se a nível nacional para nós termos aqui cada vez mais campeões, porque eu hoje senti-me um bocadinho com os meus colegas no pódio, muito vermelho, e eu quero que no próximo ano a São Silvestre do Porto tenha uma cor mais azul. E por isso irei trabalhar, irei empenhar-me para que no próximo ano tudo aconteça para que o Futebol Clube do Porto regresse ao atletismo, porque o atletismo faz falta. Acima de tudo, esta corrida insere-se no plano de corridas da cidade, onde mais de 100 mil pessoas por ano participam, quer de forma formal, quer de forma informal. Isto dinamizando não só espíritos de vida saudável e hábitos de vida saudável, mas também promovendo a competitividade dos nossos atletas e daqueles que nos visitam. Estas corridas permitem não só criar esta dinâmica desportiva, mas ao mesmo tempo animar a cidade e fazê-la mexer. É um dos nossos grandes objetivos e muito perto do Natal, aqui na sala de visitas da cidade, conseguimos hoje ter mais de 10 mil pessoas a preencher as ruas da cidade e a terminarem em festa aqui neste palco fabuloso, o que ajuda imenso a projetar o nome da cidade, a trazer as pessoas à rua e a fazê-las sentir o Porto mais de perto. Em dezembro do próximo ano aguarda-se aqui uma grande festa, como já vem sendo o hábito, marcada pelo facto dos 20 anos da Corrida de São Silvestre do Porto. É de facto um final feliz ver esta cidade emoldurada com um pelotão recheado de 10 mil personalidades individuais, cada uma a disputar a São Silvestre à sua maneira, umas a correr ao mais alto nível, outras a correr à sua dimensão e por fim outras a caminharem e a desfrutarem daquilo que é esta grande festa. 19 anos, são de facto 19 anos, já começo a recordar com saudade esta 19ª edição,
começo a ter saudades de 2012, porque se me lembrar de todos os eventos que nós organizamos até hoje, e todos eles recheados de enormíssimo sucesso, eu quero que 2013 seja exatamente igual a 2012, mas com esta componente especial, é que são efemérides são efemérides, e espero que de hoje a um ano aqui na Avenida dos Aliados estar ao mais alto nível, a tornar realidade o sonho de ter aqui uma antecipação daquilo que vai ser a passagem do ano na São Silvestre do Porto. E assim finalizava a 19ª edição da São Silvestre do Porto. Acima de tudo, o grande êxito de participação como se esperava. A organização teve grandes dificuldades durante o dia, acabou por ter tudo pronto no momento ideal. Continuou a onda de Rui Pedro Silva nos homens, 4º triunfo consecutivo do atleta que, depois de individual e de figura de topo do maratona, agora representa o Benfica. No lado feminino foi a vez de uma jovem atleta suceder a outra jovem prometedora e 2 fundistas que passaram para o Sporting. Depois do triunfo de Carla Salomé Rocha o ano passado, foi desta vez Catarina Ribeiro a grande vencedora. A próxima edição para o ano já terá a perspectiva de englobar 15 mil participantes.